Oi, oi, meu querido e minha querida, como você está? Tudo bem? Bom, eu sou o Dr. Rogério Pavan, cirurgião dentista, um biorreprogramador, e estou de volta mais uma vez para falar com vocês a respeito de biorreprogramação bucal. Para quem não sabe, trata-se de uma tecnologia da odontologia que tem como intuito tratar e cuidar de problemas da sua saúde através da boca. E é por isso esse termo, biorreprogramação bucal. Então vamos cuidar da saúde inteira do seu corpo através da boca. É como diz o ditado, literalmente dos pés à cabeça, né? Nós vamos atuar em todas as áreas. Isso é resultado de muito estudo, de muito trabalho, de muitos profissionais que por aqui passaram e já se foram, e aqueles que ainda estão aqui correlacionando este problema da boca com o corpo todo. E cada vez vai mais profundo. Você já deu uma olhada na questão do perigo dos amálgamas? Já ouviu esse programa? Dá uma olhadinha lá atrás. Você já viu o episódio que fala dos grandes avanços da odontologia, onde a gente explica as funções correlacionadas à boca, e da odontologia integrativa? Já viu? Olha, tá aí episódios muito importantes para você dar uma olhada, hein? Aliás, se você é da área de saúde, eu sugiro que dê uma olhada em todos eles. Ouça todos eles, porque tem aí uma ampliação de conhecimento. Para as pessoas que estão buscando alguma resposta para problemas que eles têm ou que algum familiar tem, aí pode ir mais específico. Mas eu acho que este é o tipo de coisa que vale a pena a gente aprender um pouco mais, entender um pouco mais. Então é por isso que eu estou nesse momento aqui compartilhando aquilo que nós acumulamos de conhecimento ao longo da vida. São pelo menos 25 anos, mais de 25 anos trabalhando e estudando estes assuntos. Hoje vamos falar sobre refluxo gastroesofágico. Eita, que nome complicado. Antigamente conhecido popularmente como azia, né? Então aquela coisa que vinha, de repente se comeu alguma coisa e dava aquela subidinha, queimava a garganta ali. Então o refluxo hoje é apontado como causa de muitos outros problemas. Sabia disso? Então, por exemplo, o refluxo pode ser a causa de uma asma, pode ser a causa de um problema de sinusite, pode ser uma causa de um problema de secreção na garganta constante, de tosse, pode ser causa de uma série de coisinhas, até de questões nasais, porque aquele gás que está refluindo do estômago atrapalha no sistema como um todo. Então, olha aí que coisa importante. Vamos entender o que está acontecendo pelo refluxo. A orientação tradicional é de que nós estamos muito ácidos ou com excesso de ácido no estômago, tá? Mas, segundo as minhas fontes, e eu posso citar algumas delas aqui, dentre elas temos aí o professor Dr. Laí Ribeiro, o professor Dr. Jerry Tennant, que são pessoas que vêm explicando que não é bem assim que o processo acontece, que não é desta forma que o refluxo surge e aparece. Então veja só, olha só, eu também fiquei chocado quando soube, tá? Que na verdade o refluxo acontece por falta de ácido no nosso estômago. Então você vai ver algumas pessoas recomendando você tomar betaína, que é ácido clorídrico, junto com as refeições, principalmente aquelas que contêm proteínas. E é, de fato, um caminho para tirar você daquela questão aguda. É uma das possibilidades, tá? Mas sempre converse com um profissional da área de saúde para que você comece a usar adequadamente. Nos Estados Unidos, a betaína é vendida livremente, em concentrações muito elevadas, em especial nessas lojas de produtos naturais. Mas para a maioria das pessoas é uma quantidade muito forte, é 650 microgramas. A média para o brasileiro, a estrutura corporal do brasileiro, etc., teria que ser mais baixa, cerca de 300 microgramas, que é a quantidade padrão, tá? Mas isso é só informativo para você. Converse sempre com um profissional da área de saúde para que você possa fazer um uso adequado dessa substância. Segundo o Dr. Jerry Tennant, então, o nosso corpo ele renova
o nosso estômago completamente a cada 8 semanas. No entanto, ele não consegue reproduzir células boas se o estômago não estiver funcionando. Funciona da seguinte maneira. Não vamos nem... A tireoide é um dos fatores, tá? Se a sua tireoide estiver desequilibrada, e a tireoide está desequilibrada porque você está carente de iodo, né? Então, as suas células não conseguem gerar novas células novas. E não adianta simplesmente você tomar hormônios sintéticos para a tireoide, como levotiroxina. O ideal, se você precisa substituir, é que você tome tiroxina ou triiodotironina, que são os hormônios tiroidianos típicos. Veja, triiodo, então ele usa 3 moléculas de iodo na sua composição. O que acontece com o nosso organismo hoje é que nós estamos carentes de iodo e lá na tabela periódica, você lembra da tabela periódica? Você fala, não, doutor, você não fala disso agora. Nossa, me dá até dor de barriga. Não, é brincadeira, gente, relaxa. A tabela periódica, tinha todos os elementos que existem no planeta Terra. Lá no finalzinho, relaxa que eu não vou exigir nada de você, não precisa ficar tenso, não precisa passar mal. Mas a tabela periódica, para mim, foi meio divertido, eu achava legal. Na hora de fazer aquelas continhas que ficava difícil. Muito bem, na tabela periódica, quando você vai buscar onde está o iodo é vizinho do flúor e vizinho do cloro. O que acontece na nossa sociedade é que nós temos muito cloro, muito flúor e pouco iodo. O que vem acontecendo com o nosso organismo é que ele está fazendo uma verdadeira casinha de barro. Ao invés dele utilizar o iodo para fazer o triiodotironina, ele está fazendo um trifluortironina, um triclorotironina. Ele está misturando outras substâncias porque é o que ele tem disponível. Eu dou o seguinte exemplo, veja só. Se você resolve construir uma casinha e você está numa zona urbana, você vai numa loja de material de construções e vai lá comprar bloco, cimento, pedra, vai comprar ferro, vai comprar areia, vai comprar umas madeiras, umas telhas e aí você vai construir sua casinha ali, certo? Isso eu estou simplificando. Muito bem, agora, imagina que você está no meio da floresta amazônica, sem nada, e você quer construir uma casinha para você. Você vai pegar alguns gravetos, barro, vai fazer uma paredinha de barro, vai ali fazer uma coisa ou outra e vai colocar algumas folhas para servir de teto para você. Não é isso? Você não tem outra coisa, né? Você não tem ferramenta, você não tem nada, você vai se virar com o que você tem. É assim que o seu corpo faz. Quando ele não tem o iodo, ele pega o que está mais próximo. Lá na tabela periódica tem a lista de covalência, tem o mesmo nível de elétrons, ou próximo ao nível de elétrons e prótons, nêutrons, aquela coisa toda. Então, ele vai pegar o que ele tem mais próximo de substância para fazer seu corpo funcionar. Então, é por isso que muitas pessoas estão sofrendo de problemas com a tireoide, tá? Se a tireoide não produz os hormônios adequadamente, ou se a pessoa perdeu a tireoide e ela usa uma levotiroxina, por exemplo, não é tiroxina e não é triodotironina. Ela está usando um hormônio sintético modificado. Não é o que o seu corpo precisa. Tá? Então, a fonte já está citada aí, você pode consultar lá. Então, veja, a partir disso, ele não consegue executar o trabalho direito. Então, veja, não vai reproduzir células gástricas, células do seu estômago adequadamente. E aí essas células vão ter dificuldade de produzir o quê? Ácido clorídrico. E se as suas células não conseguem produzir ácido clorídrico, consequentemente, então, elas vão ter dificuldade de metabolizar ou degradar, destruir a proteína. Toda proteína que você ingere, seja de fonte animal ou vegetal, ela tem que ser destruída em partículas menores, né? Os aminoácidos, no seu estômago. No entanto, se não tem essa quantidade de ácido adequada, ela primeiro não faz essa degradação dessa proteína e o sistema de esfíncteres não funciona bem. Imagina que é uma panelinha de pressão especial que vai fechar a válvula quando a pressão subir. Se a sua pressão, na verdade aqui nós estamos falando de acidez, não atingir um nível alto,
o esfíncter não fecha e por isso você tem refluxo, azia, queimação na garganta e assim por diante. Alguns alimentos pioram mais, não é isso? Então veja, este é o sistema que está originado. Algumas pessoas falam assim, não, toma um limão pela manhã que ajuda. E aí tem uma discussão que fica, não, limão ele é ácido, mas dentro do corpo se torna alcalino. Isso ainda temos que pesquisar para saber direitinho como que acontece, mas o que a gente sabe é que o corpo precisa de mais ácido no estômago. Porque quando ele estiver ácido no estômago, na saída, aí entra o fígado, entra o pâncreas, vai fazer um suco que vai jogar sobre essa substância, alcalinizando ela, tá? Mas, doutor, você está falando um monte de coisa, o que tem a ver isso com a boca? Pois é isso que a gente quer chegar lá. O fato é, através do uso de aparelhos bucais do tipo Polis ou Dara e seus sistemas correlacionados, como Clear Balance Dara, Clear Balance Polis, nós verificamos que os pacientes deixavam de ter refluxos. Eu tenho o caso de um paciente que ele adora tomar uma cervejinha. E a cerveja, além dela ter aquela característica um pouco mais ácida, né, ela tem o gás. E o gás ajuda muito a refluir, não é isso? Então veja, na verdade, partindo do princípio de que o corpo dele estava sem condições de funcionar, ao utilizar um aparelho de biorreprogramação bucal, o primeiro sistema que regula é através da boca. Como? O aparelho estimula as glândulas salivares que vão ajudar no trabalho do estômago. Se a saliva que sair da boca estiver no seu nível adequado, que é um pH em torno de 7, ela vai entrar fazendo uma função de envolver os alimentos e no estômago vai trabalhar. No entanto, né, se não tiver, já começa a desequilibrar daí. Outra função extremamente importante do dispositivo bucal é porque ele amplia a capacidade respiratória. Então, um corpo melhor oxigenado, a célula recebe um oxigênio bonzinho, bonitinho para ela, consequentemente ela consegue fazer uma outra célula nova boa, não é isso? Então ela não vai fazer uma célula, uma casinha de barro, uma célula meia boca, ruinzinha. Ela vai fazer uma célula boa, resistente, forte, que vai ter condições de produzir ácido clorídrico. E aí vai funcionar a digestão direitinho. Então, teve muitos casos de pacientes que tinham esse problema de acidez e refluxo e deixaram de ter após a utilização dos sistemas Polis ou Dara. Outra função importante, que nós falamos no episódio anterior, o episódio da asma, já ouviu aquele? É a postura. Então veja, uma das questões que levam muito ao problema de refluxo é a pessoa que ela tem o corpo fechado. Então se você olha o ombro dela, está caído para baixo, ele está como se os ombros estivessem comprimindo o pulmão e o estômago. Então o estômago está abaixo de um esfíncter que separa, chamado diafragma. Só tem um buraquinho por onde passa o canalzinho, que é onde você engole e vai parar no estômago. Se você está com o corpo comprimindo em cima dele, o estômago escapa um pouco para cima e cria um processo que a medicina chama de hérnia de hiato. Mas isso está relacionado a essa má postura. E esta má postura está relacionada à falta de crescimento da boca. Tá? Boca pequena faz com que a postura corporal fique desequilibrada. Está associado também à síndrome da bola de boliche, que aí você pode ver no outro episódio para entender. Então, ao colocar este aparelho na boca, nós vamos automaticamente influenciar na postura, ajudando o indivíduo a ficar com uma postura mais ereta e, consequentemente, nós vamos minimizar a chance de ter refluxo, tá? Então, é desta forma que os aparelhos da biorreprogramação bucal vão ajudar você a combater o quadro de refluxo, asma, gastrite, azia, através do uso simples de um aparelho e de forma muito natural. Então, a nossa intenção é sempre buscar tratar as causas, o problema original, e não simplesmente ficar medicando. Então, as pessoas perguntam para esses profissionais, como eu mencionei no início aqui, doutor, mas e se eu tomar omeprazol, pantoprazol ou coisa parecida? Então, o que esses profissionais falam? Não adianta nada. Você está só tampando sol com a peneira. Então,
Eu não sou a fonte principal disso, eu estou aqui replicando a informação, eu achei importante, então eu estou contando para vocês, porque o conhecimento filtrado, hoje nós temos excesso de informação. Então, antigamente era quem tinha informação tinha tudo. Hoje, quem sabe filtrar a informação tem tudo. Quem sabe escolher a informação certa tem tudo. Porque é tanta coisa que você se perde no caminho, tá? E o meu papel é ajudar nesse processo. Filtrar, buscar. Eu vou atrás das fontes, trago para vocês e traduzo aqui nas palavras de forma mais simples possível. Tá certo, meu amigo, minha amiga, meu querido, minha querida? Então, agradeço mais uma vez. Você chegou no finalzinho do programa. Então, e você é um cara que contribui muito. Me ajuda a compartilhar esta informação, levar para mais pessoas, porque as pessoas merecem cuidar da saúde de forma simples, de forma natural, de forma biológica, de forma integrativa. Tá certo? Grande abraço para todos vocês. Entre em contato conosco se você ainda tiver alguma dúvida. Se você quiser mais informações, é só entrar em contato conosco através das mídias sociais. Vou deixar aqui mais uma vez os telefones. Olha, 11 é o código da operadora preferido, 11, nós estamos em São Paulo. E aí você digita 3287-0433 ou 3287-7010. Grande abraço a todos vocês e até o próximo programa. Tchau, tchau!